9 de janeiro de 2004, Rio de Janeiro, capital. Priscila Belfort sai do trabalho para almoçar e nunca mais é vista. Seu desaparecimento chama logo a atenção da mídia por se tratar da irmã e cunhada de duas celebridades, Vitor Belfort e Joana Prado. 20 anos depois, em 2024, chega à Disney Plus a minissérie documental Volta Priscila, que consegue emocionar e colocar em xeque um dos maiores mistérios do século XXI. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado e também Dica de Séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final. E você vai vir comigo até o final dessa triste história da Priscila Belfort, que virou um ótimo documentário, uma minissérie documental de 4 episódios, está na Disney Plus, chama Volta Priscila. Eu até, quando eu olhei Volta Priscila, geralmente desaparecido, né, procura-se onde está, volta. Eu pensei, ué, mas a pessoa foi porque quis, porque quando você pede para voltar, porque o outro, de alguma maneira, pode ter querido ir. Essa é uma das possibilidades também em todos os casos de desaparecimento. Mas essa é uma história, é um dos grandes mistérios do século XXI e não é à toa, porque uma moça simplesmente some no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Um lugar que engraçado porque ela some em 2004, no dia 9 de janeiro de 2004. Eu morava no Rio, eu trabalhava ali perto do lado, a gente deve ter se cruzado. Inclusive o ano novo que ela vai passar, que eu vou contar, eu também estive naquela praia de Ipanema, onde ela também esteve. É uma coisa muito doida. Uma moça que tem quase a minha idade, então fica tudo muito próximo da gente quando você se sente impactado também. Mas este é um caso que misturou muitas coisas em 2004, por isso que ele se tornou tão emblemático. Afinal de contas, mais de 80 mil pessoas somem por ano no Brasil. Parece que são 2 crianças por dia sumindo no país, por todos os motivos que possam existir. E é aterrorizador. Desaparecer, tendo o que eu vou falar, eu entrevisto muitos familiares de pessoas, e vocês sabem disso, de pessoas ligadas àquele arrancar da vida quando alguém é morto num homicídio. Mas a morte, pelo menos, é algo que você sabe o que aconteceu e você pode buscar justiça. O desaparecido é aquela sensação do eterno vazio. Todo dia, toda hora, todo minuto é impossível o pai, a mãe, o irmão, o amigo não pensar naquela pessoa, porque o desaparecimento ele te traz angústias do tipo, tá comendo, tá dormindo, alguém tá maltratando, tá fechado num buraco, tá escondido num lugar, tá amarrado, tá solto, foi porque quis, mas pelo menos me deu o privilégio de poder viver a minha vida sem esse peso do desaparecimento. Até por conta de muitas pessoas desaparecerem em função de outras, isso traz a culpa, isso traz a tristeza. No caso da Priscila Belfort, tá no olho, tá no olhar, tá no rosto da mãe, no rosto do pai, no rosto do irmão, no rosto de todo mundo que gostava dela. Ela era uma moça muito querida, e isso é muito interessante, porque ela tem pontos que eu vou trazer, mas você percebe o quanto ela tinha uma rede de apoio, o quanto ela tinha a quem procurar ajuda, ela tinha quem a amasse. Então eu não consigo imaginar o que é o minuto seguinte a você saber que a pessoa desapareceu. E já de cara aqui eu já vou falar uma coisa, o sino vai começar a tocar, mas eu vou ter que esperar então o sino tocar para falar essa coisa. Espera que eu volto um segundo. Sino foi, e eu vim até pegar um papel, porque São Paulo é o calor, né? É uma coisa, a gente está vivendo tempos de deserto aqui. Bom, a coisa mais importante que eu quero trazer já de cara é sobre o desaparecimento. Não existe essa história de esperar 24 horas e esperar 48 horas. Não existe. Se você tiver algum problema quando você for à delegacia e contar que o seu ente querido, seu amigo desapareceu e não for feito imediatamente o boletim de ocorrência, vá a outra delegacia. Se você estiver em São Paulo, tem a Delegacia dos Desaparecidos aqui no centro de São Paulo. Eu conheço a equipe, assim, é uma equipe super assim, preocupada com a pessoa. Mas assim, não existe isso. Se você não tiver o seu direito, você pode até ir buscar a corregedoria da polícia se for o caso. Porque o que faz a pessoa desaparecer é você perceber que ela saiu do seu cotidiano. Então, se você é uma pessoa que fala com seu pai todo dia e toda hora, você liga, ele atende, você liga, ele não atende mais, já é estranho. Então, ele já saiu do seu cotidiano, você já saiu do cotidiano daquela pessoa.
Quanto mais cedo a polícia entrar no encalço ali, na busca do desaparecido, mais possível é de ser encontrado. Pelo menos saber o que aconteceu com aquela... Ninguém desaparece, né? Não veio o disco voador, pegou. Até pode ter esse tipo de pensamento, mas não é o real que acontece no dia a dia dos desaparecimentos. Então, não existe 24 horas, não existe 48 horas. Desapareceu, já começa. E isso foi importantíssimo na parte da família da Priscila, porque a mãe sacou que algo estava muito estranho num momento exato. Pena que a investigação não foi assim tão exata também. Eu sempre gosto de começar pela pessoa que partiu, pela pessoa que está em desaparecimento, mas é importante a gente entender por que a Priscila Belfort se tornou essa comoção tão imediatamente quando acontece lá no começo de 2004. E é interessante, até a data do desaparecimento é uma coisa forte, né? Um início de ano, é um início de nova vida, é aquele pensamento que a gente tem quando você quer começar de novo. O ano novo ele é fresh, ele é perfeito para você zerar. Quando você não quer se impactar tanto assim, o ano novo ele é pesado, porque são mais 365 dias de todo dia tentar alguma coisa. Então é interessante porque ela já some no começo do ano, já é uma data muito interessante. Isso quem me mostra sempre é o Dr. Guido Palomba, a Rosângela, o Carlos, o quanto que as datas são importantes, inclusive quando a gente vai analisar uma história como essa. Mas a Priscila Belfort some no dia 9 de janeiro de 2004 e logo ela ganha todas as mídias, isso, aquilo, porque existem dois personagens importantíssimos a serem lembrados para entender a dimensão do que éramos. Vitor Belfort e Joana Prado. Vitor Belfort é um lutador de MMA, super premiado, e a Joana Prado, gente, não sei se as pessoas que são muito novas hoje entendem. Em 2004, nós não tínhamos mídia social, tá? Em 2004, nós engatinhávamos, a gente tinha TV a cabo, mas não era uma coisa. A internet, ela já existia, eu inclusive trabalhava na Americanas, lá no Rio de Janeiro, na americanas.com, então a internet já era importante, mas nós não tínhamos, o máximo que tinha era Orkut. E olha lá, Orkut, uma coisinha ou outra, ou aquele MSN que a gente conversava, ou ICQ e tal. A Joana Prado, ela foi uma das maiores celebridades da década de 1990, entre década de 90 e começo dos anos 2000, e de uma coisa muito interessante, porque ela, Joana Prado, e a Suzana Alves, se não me engano, a Suzana Alves, peço desculpas pelo erro do nome, mas elas eram a tiazinha Suzana, ou Suzane, e a Joana Prado era a feiticeira. Duas super celebridades construídas fora da Globo. Não foi, é uma coisa assim, para quem entende de comunicação, marketing, isso, aquilo, era praticamente impossível você se tornar uma grande celebridade se você não estivesse dentro da Globo no Brasil. E elas vinham o Luciano Huck tinha um programa, que era H, se eu não me engano, na Bandeirantes, na TV Bandeirantes, e as duas foram duas figuras construídas e foram muito fortes. Elas arrastavam multidões na rua, elas eram mega celebridades. Não vou entrar aqui na história se era uma exploração erótica ou não era, eram personagens erotizados. Mas éramos outros tempos, eu não vou ser anacrônico em querer analisar o que éramos com o meu olhar de hoje. Mas o fato é que ela se tornou uma mulher muito importante, a Joana Prado era uma super figura. E depois disso, Luciano Huck vai para a Globo, as duas não vão com ele para a Globo. Olha, tá vendo, começa a suar, vai ter que ficar assim, porque tá muito calor em São Paulo. A Joana Prado, então, ela segue e vai ter um programa chamado Casa dos Artistas no SBT. E a Joana Prado tinha namorado o Vitor Belfort, e eles se separam, tal, e eu lembro que assisti essa edição. E nessa edição tinha tiazinha, tinha feiticeira, tinham vários artistas. E quem chega na casa é o Vitor Belfort. Eu lembro do desconforto da Joana, porque assim, o ex-namorado, né, o ex-namorado dentro de uma casa, você não pode sair. Mas aquilo virou o casal 20 da época, porque até passamos a torcer pelos dois. Você percebia que eles tinham uma paixão verdadeira entre eles, e eles realmente reatam o namoro, casam e tudo mais em função da casa dos artistas. Eu estou contando tudo isso para vocês entenderem o tamanho da dimensão dessas duas celebridades, principalmente à época. A Priscila, então, quando some, ela é irmã do Vitor Belfort e cunhada da feiticeira, da Joana Prado. Então é uma coisa assim, é óbvio que vira uma notícia mais rápida por ser também uma moça que some no centro do Rio de Janeiro, mas ela já vem com esse sobrenome Belfort pesado,
e irmã de quem era, cunhada de quem era, e logo todas as mídias ajudam muito o Vitor Belfort e a Joana Prado, que buscavam pela Priscila porque amam ela. E a mãe dela em desespero total, o pai em desespero total. Então, eu precisava trazer esse primeiro cenário para vocês entenderem quem é a Priscila agora. Então, a gente tem o seguinte, a Priscila Belfort era uma moça jovem, uma moça que a mãe vai construindo muito bem a biografia da filha nessa série. É uma série, a primeira vez que eu vejo a Priscila falando, vejo outras fotos que não aquelas que a gente já se acostumou a ver, que a gente ouve a voz dela, que a gente vê ela se movimentando. Tem muito material de família, de vídeos e tudo mais, o que humaniza ainda mais essa pessoa que sumiu. A Priscila era muito jovem, principalmente à época, ela é mais jovem que eu, ela devia ter, sei lá, em 2004, já tinha 31, ela devia ter, ia fazer 31 em 2004, ela devia ter uns 26, 27 anos, então uma moça extremamente jovem. Uma moça que, conforme os pais e o irmão e a cunhada, Joana Prado, vão contando, ela era uma menina que, como todo adolescente no começo não sabe muito bem o que vai fazer, ela carregava com ela alguns fardos do primeiro. Era a primeira neta da família, a primeira sobrinha da família, a primeira filha da família. O Vitor Belfort vem alguns anos depois e ela tinha adoração pelo irmão. Adoração, você vê pelas fotos e você percebe como é uma família que tinha realmente uma costura muito forte através do amor. A Priscila, ela vai crescendo e ela tem os seus perrengues de o que eu vou fazer na vida. O pai incentivou os filhos a serem esportistas, parabéns para esse pai, quanto mais as pessoas incentivarem pelo esporte, melhor ainda. Mas a Priscila não era dela, ela até tentou ser tenista, e ela tinha dúvidas, ela vai fazer arquitetura, mas não é isso. Ela tinha um talento ali, que a mãe relata muito, nas artes plásticas, mas ela não vai se desenvolver nisso. E ela tem um ponto específico da vida dela, que ela vai fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Imagina uma carioca saindo do sol, da praia, da brisa do mar, caindo numa cidade que era neve o dia inteiro. Gente, deprime quem está lá. Quem chegou mais ainda, uma moça muito nova. Era uma mania que as pessoas tinham de intercâmbio. Eu também fiz o meu, mas não vem ao caso. Aí o que acontece? Ela não curte a história do intercâmbio. E ela se sente muito sozinha. O que a mãe conta é que a Priscila volta um pouco diferente dessa viagem, tocou nela alguns fantasmas, com certeza. Também estou contando isso porque é importante para a gente entender, na análise futura, do porquê a pessoa pode ter desaparecido. Então, ela tinha no começo, entre passagem de adolescência para a vida adulta, a gente já fica mais melancólico de qualquer maneira. O pai até conta que não existia esse tipo de definição de bipolaridade, que ela poderia até ter uma bipolaridade, mas ela tinha alguns pontos de depressão que a mãe rapidamente percebe, leva ela aos médicos, graças a Deus, que toda mãe faça isso, e ela inclusive se medicava. Então, ela era uma pessoa que tinha a doença da alma, que é a depressão, mas ela buscou ajuda com as pessoas corretas e os tratamentos certos. Então, ela estava lá vivendo a vida dela e o Vitor Belfort crescendo como um grande esportista. Naturalmente, ela foi a reboque do irmão, ela foi trabalhando com o irmão, o que está tudo certo, está tudo bem. O Vitor Belfort acho que muda para o Havaí para fazer uma academia, ela vai trabalhar com ele no Havaí, ela cuidava muito bem da assessoria do irmão, nessa parte eu achei bonitinho que ele falou, ela sabia muito mexer em informática, em e-mail, porque na época da década de 90, e-mail era uma coisa super tecnológica. Então ela tinha ela tinha um amor pelo irmão e ela conseguia trabalhar com ele e está tudo bem, está tudo certo, está tudo bem. Quando ela volta, quando ela volta do Havaí, eu imagino que ela tivesse naquela transição entre os 20 e os 30 anos, que a gente começa a se cobrar certas coisas, ainda mais pessoas que nasceram na década de 1970. Então ela devia estar nos seus pontos mais frágeis da vida. E aí no documentário, o que eu não descubro, porque não é trazido, eu gostaria de saber, porque eu acho que isso é construção de personagem, até entender o que aconteceu, ela vai trabalhar numa secretaria, vou pegar meu óculos, não enxergo nada, ela vai trabalhar numa secretaria do governo, não sei se é do esporte, estou tentando achar aqui, porque é aquilo, né, eu vou anotando as coisas, depois eu não acho nada. Mas ela estava numa secretaria do governo. Eu gostaria de saber como é que ela foi trabalhar lá, por que ela foi nessa secretaria. Ela devia estar, era começo de trabalho dela, não era
assim, estava há anos trabalhando lá. E tem outro ponto, que é muito trazido também, ela tem um namorado. Gostaria de saber como que ela conheceu esse namorado, há quanto tempo ela estava namorando esse cara. Amigas dela relatam que elas só conhecem esse namorado no aniversário da Priscila, que foi dia 5 ou 6 de dezembro de 2023, 23 é bom, de 2003, ou seja, um mês antes de ela desaparecer. Ela levou esse namorado à casa dela, onde as pessoas conheceram. Pelo que é relatado, esse namorado é sempre trazido, sem nome, mas é facílimo descobrir quem é, porque é só botar no Google, que a gente sabe. Ele é trazido como um homem de uma família muito poderosa no Rio de Janeiro. Gostaria de saber, por isso que eu gostaria de saber como se conheceram. Só isso, queria saber para entender quais são os meandros. Porque esse namorado vai ser uma hora um ponto focal na possibilidade do desaparecimento dela ter sido uma história ainda maior. Por quê? Quando uma pessoa desaparece, a polícia precisa abrir várias linhas de investigação. E uma delas, que teria sido o próprio namorado, não foi investigada. Então a gente tem a Priscila, que está fazendo nesse trabalho na Secretaria lá do Estado do Rio de Janeiro, que é no centro do Rio de Janeiro, na Presidente Vargas. Municipal, agora me corrigiu, na Secretaria Municipal. Do Esporte e Lazer, bom, dá para entender, esporte, né? Ela é da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer da cidade do Rio de Janeiro, que fica ali na Presidente Vargas. Eu trabalhava na Sacadura Cabral, era do lado ali. É uma avenida extremamente movimentada, muito bonita, tem uns prédios ali com uns corredorzões, assim. É bem impactante, porque é cidade grande, assim, então tem muita gente andando. Não é um lugar para se desaparecer tão fácil, sem ninguém gritar, sem ninguém perceber, sem nada. Não existiam câmeras à época. Tem uma câmera em algum lugar que não dá para ver nada. Então, assim, a Priscila estava no lugar, ela estava deprimida por conta até do trabalho, que eu acho que ela não queria fazer. Ela estava deprimida porque ela tem a depressão, isso é da natureza é a doença da alma, é assim mesmo. E ela parece que ela já não estava mais tão ligada assim nesse namorado. É trazido que o irmão da Joana Prado, ele conta que ele passa o ano novo com a Priscila entre 2003 e 2004. E isso é importante porque é muito colocado lá na frente que ela poderia estar envolvida com drogas, com isso, com aquilo. E ele traz um relato que é muito interessante, de uma pessoa que viu e vivenciou durante horas a história da Priscila com esse namorado. Eles vão passar o ano novo no Forte de Copacabana, numa festa que teve lá, e depois se deslocam para Ipanema, onde eu estava. A gente deve ter se cruzado, deve ter passado um do lado do outro, eu me lembro que estava até meio chuviscando. Quando a Priscila está nesse luau, tudo, ele fala, a gente tem um monte de drogas ali. E ela não usou nada, ela nem bebeu. Então assim, mas uma pessoa que é tão da droga, que foi sequestrada pela droga, que é o que vão falar lá na frente, mas ela está no ano novo, com tudo isso, não vai usar? Por quê? Ela não é celebridade, é o irmão dela, não é ela? Não tem problema nenhum. Então assim, fica desconexo. Quando você percebe que no dia a dia dela, ela não tem esse uso, fica estranho quando falam que ela foi levada por traficantes, que ela devia dinheiro por drogas. Então, fica uma coisa estranha, mas é importante. Esse depoimento dele, para mim, é um dos mais importantes de construção de personagem da Priscila. E você vê pelos vídeos, ela é uma moça muito doce, ela é uma moça muito meiga, muito carinhosa. Ela foge daquele padrão da pessoa que é um drogado, que é um addicted, que é um viciado. Pode ter criado uma máscara? Pode ter criado uma máscara social, mas estou contando o que ele contou ali, que eu achei muito sacado o que ele fez ali. Então a Priscila tá nessa situação, tem um namorado que não quer mais tanto, tá no emprego que não tá, começo de ano, o que vai ser da minha vida? Tenho certeza que devia estar pensando nisso, falando assim, dia 9 de janeiro, o que eu vou fazer? E ela tava com muita cólica, e as amigas dela dizem que ela sempre teve muita cólica no período pré-menstrual, com certeza, o que fortalece ainda mais o momento de melancolia, porque você tem os seus hormônios trabalhando contra você nessa hora. E ela não queria ir trabalhar nesse dia 9. E essa mãe, tadinha, ela deve carregar uma culpa em cima disso, você percebe Acho que essa mulher nunca mais dormiu. Coitado, que angústia. E não é culpa dela. A vida é assim, ela foi mãe, ela não foi... ela não teve uma visão que ela ia desaparecer, ela foi mãe, porque ela fez correto. A filha estava deitada na cama e ela precisava trabalhar. E ela falou, eu não quero trabalhar. Ela falou, você vai ter que trabalhar, minha filha, pelo amor de Deus.
A vida não é assim, porque parece que ela tinha até faltado uns dias antes. Então a mãe põe a Priscila para falar com a psicóloga, que conversa com ela e mostra a importância do sair da cama, de você também ir em busca dos seus próprios exércitos internos e conseguir vencer a doença da alma. Está em você também. Essa força tem que vir de você. E a mãe dela foi perfeita. Eu não esperava nada mais ou menos de uma mãe que ama um filho, é tirar ele da cama. E ela leva, inclusive a mãe da Priscila, leva a Priscila nesse dia 9 de janeiro para o trabalho. Não sei se era corriqueiro, se era todo dia assim, mas neste dia específico a mãe levou. Acredito até porque viu que a filha estava bem triste. Ela não foi falando no carro, nada. E a mãe dela pergunta para ela, você quer que eu venha te buscar? E ela fala, não, tudo bem. Ela sai, ela vai para o trabalho dela, ela desce do trabalho na hora do almoço e some, desaparece no meio da Presidente Vargas, que é uma avenida, gente, ela tem 6 vezes mais movimento que a Avenida Paulista aqui em São Paulo. Desaparece. A mãe tenta falar com ela, o pai tenta falar com ela, todo mundo tenta falar com ela, vão fazendo uma rede de amigos. O Vitor Belfort, inclusive, estava se preparando para uma das lutas mais importantes da carreira dele, para ganhar o tal do cinturão, que eu não sei direito o que é isso, e até estavam tentando proteger ele, porque ele tinha adoração à irmã, e ele tem uma luta, como é que faz? E é físico, é mental, você só ganha uma luta se tua mente e seu corpo estiverem unidos, e você, um estresse desse tamanho, como é que faz? Então tentam ainda proteger o Vitor, até que o Vitor descobre o que está acontecendo, aí contam, ele sai em busca da irmã, todo mundo sai em busca da Priscila, e vão para a polícia, fazem boletim de ocorrência. Eles são muito apontados, a polícia é muito apontada no documentário como tendo sido falha. E eu entendo o que eles estão falando. Quem aponta essa falha realmente é. Segundo a família, todas as pessoas que estão no documentário, eles contam muito que o namorado da Priscila era um homem de uma família muito poderosa. Tá, gente, é só googar. Você vai ver, ele é filho de político, uma coisa assim. E que esse poder dessa família teria impedido, inclusive, de a polícia ter agido da maneira que deveria ter agido. Se é verdade ou não, não tem como a gente voltar ao tempo e ficar olhando de longe. Mas existem pontos importantes. Quando a Priscila desaparece, todo mundo vai para a delegacia dar depoimento. Tipo, quando foi a última vez que você conversou com ela? Como ela estava? O que ela falava para você? Ela tinha vontade de desaparecer? Você, amigos, mãe, irmão, cunhado, todo mundo vai à delegacia para falar da Priscila. O namorado da Priscila, chega com um advogado. Ah, mas ele não tem o direito? Tem, gente, é claro que tem o direito de levar o advogado. Eu não sei se eu não levaria, mas eu acho que não, porque num caso como esse, não. Porque o que acontece? Você está indo para contar sobre a pessoa detalhes que possam ajudar a encontrá-la e não se incriminar. Tocou a campainha. Então, tá? A campainha está tocando. É o almoço chegando. As pessoas, então, estavam indo à delegacia dar o seu depoimento. O menino chega com o advogado. Isso para todo mundo que estava lá achou estranho. Achou estranho. Ele é um suspeito de quê? Não, por enquanto ela desapareceu. A polícia abre alguns caminhos, e os caminhos que eles vão fazendo, alguns eles fecham muito rápido e outros eles vão deixando aberto. E acontece um monte de coisa que, assim, senhores, pessoas, por favor, não usem a denúncia anônima para extravasar sua loucura, sua chatice, sua ansiedade, seu mau ser, sua maldição. Não usem denúncia anônima para atrapalhar, senhores e senhoras. E as pessoas fazem isso. Eu não sei, para aparecer, porque acha mesmo que... Não, pelo amor de Deus, não se faz, sabe? Ah, eu tenho uma sensibilidade, eu vou aí botar a mão e vou sentir a pedra. Não, gente, é sério, coisa séria. A pessoa desapareceu, a pessoa morreu. Não faça assim. Respeita o outro. Pega a tua loucura e vai resolver com terapia, sabe? Pega a sua maldade e toma um sorvete para ver se você fica um pouco mais doce. Mas não vai encher o saco de quem está fazendo trabalho, quem está angustiado, buscando pessoas, sabe? Que situação, porque isso aconteceu. A Priscila desapareceu, a polícia vai para o primeiro caminho. Ela pode ter sumido porque quis? Pode.
Pode, pode. Eu, na Delegacia de Desaparecidos, eu sei aqui de São Paulo, que eu já entrevistei várias vezes, e eles me contam, inclusive, se eu não me engano, hoje quando uma pessoa desaparece, o CPF é congelado, sua conta corrente é congelada. Então, muita gente que desapareceu, reaparece para dizer o seguinte, descongela o meu CPF aí, porque eu não quero mais ter contato com a minha mãe. Então, tudo bem, a polícia não está preocupada se você gosta da sua mãe ou não. Você estava desaparecido, você precisa parar de ser desaparecido para a polícia poder parar de te procurar, inclusive. Também muitas das pessoas que desaparecem são pessoas com Alzheimer, com doença senil, então você tem uma série de coisas. Por isso que você faz o boletim de desaparecimento e achou a pessoa, o boletim de que foi encontrado, porque senão fica aquele número enorme de pessoas desaparecidas e às vezes não é isso. E também tem esse ponto. Então, a Priscila poderia ter sumido porque quis? Poderia. Mas existem pontos importantes. Ela tirou dinheiro antes? Eu não sei, ninguém me contou isso. O cartão de crédito dela, ela tinha? Foi usado depois? Se tivesse sido, acho que teriam apontado durante o documentário. Mas eu gostaria de saber como que a linha do ela desapareceu porque quis foi encerrada. Não tenho isso no documentário, não sei como que a polícia para de achar que ela sumiu porque quis. Então você tem porque quis. Segundo ponto, ela pode ter sido sequestrada? Pode, porque inclusive à época e hoje esse tipo de trauma cultural ainda existe, que é o sequestro. Principalmente esses relâmpagos que pegam a pessoa e tal. Poderia ter sido vítima de um sequestro? Poderia. Poderia esse sequestro ter terminado num homicídio por conta de o próprio sequestrador não ter percebido o tamanho da pessoa que ele sequestrou e agora está todo mundo procurando por ele? A pessoa está lá sequestrada, fala, ai meu Deus, vou dar um fim nisso. Pode, mas não se sabe se isso aconteceu. Ela pode ter sido levada por alguém? Pode, mas de novo, no meio da Presidente Vargas, uma pessoa te parar, você vai gritar, alguém vai ver. Não é assim, gente, tem muita gente naquela rua. Alguém carro atrás, o trânsito ali é infernal, entendeu? Parece que ela também estava numa via transversal, alguma coisa assim. Só que ali perto, acho que é Morro da Previdência, ou Providência, que tem ali no centro do Rio de Janeiro, inclusive, tinham pessoas que eram sequestradas ali por aquela região central ali Carioca, e levavam essas pessoas para cativeiros nesse Morro da Prudência. Acho que é Morro da Prudência, se não me engano. Se não for, peço desculpas pelo nome. Eu não vou... Providência? Providência. Ainda bem que o Aru está aqui para me corrigir. É Morro da Providência. Ai, meu olho, o que eu fiz? Passou. Então, esse Morro da Providência era um local, e pode ser até hoje, usado pelo crime local, pelos traficantes e tudo mais, que isso é uma outra enfermaria do Rio de Janeiro, a ser conversado um dia, que ela poderia ter entrado. O cara sequestrou, viu o tamanho da bomba e matou. Entendeu? E aí a gente não sabe se isso aconteceu. Isso é uma das linhas que pode ter acontecido. Um sequestro relâmpago que o cara não fazia ideia que aquela pessoa que ele sequestrou estaria no Jornal Nacional à noite. Se você encontrar, por favor, denuncie. Né? E assim vai. Então você tem... Se ela sumiu porque quis, eu não sei como se encerrou essa parte. Não sei onde que a polícia falou, não foi. Começa a se ter uma denúncia de que ela teria problemas com drogas, e ela teria um traficante, queria cobrar o dinheiro dela, e aí levou ela. Gente, como que esse papo de que ela tinha problema com o traficante foi tão fundo? Porque hoje em dia tem gente que acha que é isso. Eu não sei. Essa moça vendia drogas, né? Ela era baladeira ao ponto de sair vendendo droga. Alguém viu ela vendendo droga? Ela é uma mulher de quase 30 anos. Um namorado que passa o ano novo sem nem beber álcool. Mas de onde tiraram isso? Que daí ela teria ligação com traficantes. É nada como jogar uma bomba de fumaça aqui para você não olhar a verdade ali, né? Aí a terceira parte, que eu acho muito... Tem outras coisas, tem uma menina... Ai, gente, como essas pessoas atrapalham. Tem um bandido também que vai ser morto, e daí mataram ele, aí se ele sequestrou a Priscila a gente nunca vai saber. Aí uma menina aparece, do nada. É isso que eu falo, pega a tua loucura e vai se tratar, sabe? Não vai atrapalhar as pessoas. Se a menina chega e fala que viu a Priscila sendo morta e que ela aponta, daí vai para um sítio e vai lá reto escavadeira e faz buraco em tudo que é lugar e nada. Depois a menina
fez coisa de sanidade mental para mostrar que ela não tem problema. Vai passar o quê? A polícia ou a ambulância? Eu sempre digo que eles são prioridade, um ou outro. Se for ambulância, vai salvar pessoas, se for polícia, vai salvar também, né? Vai pegar esses bandidos que estão sequestrando os outros. Não tem nada para fazer essa bandidagem. Vai trabalhar. Trabalhar ninguém quer, né? Trabalhar, acordar cedo, ninguém quer. Bom, então ela tinha... Aí chega essa menina, acho que é Elaine ou Eliane o nome dela, e ela aparece no documentário, dá uma raiva, porque assim, ela chega e fica apontando e faz um escarfedelce e tudo, e ela tinha problema mental. Uma pergunta que eu faço, gente, é olhar para ela e falar assim, essa menina tá legal. A polícia não podia ter, ao invés de criar um circo midiático, como foi criado, e levar a televisão para ficar vendo retroescavadeiros cavando e tudo mais, não dava para primeiro ter feito um laudo psiquiátrico nela? 2 segundos, saber quem é essa pessoa. Ir atrás de referência, falar com a mãe dela, falar com alguém, falar, essa menina bate bem. Porque não tá, essa moça só atrapalhou. Mas a polícia também, ela deu uma incentivada, porque ela deixou. Faz tudo isso para depois falar, sabe por quê? Ela tem problema de sanidade. Por favor, você colocou uma família inteira, com esperança, inclusive, de encerrar uma busca e começar a luta por uma justiça. Que é lícito isso. O desaparecimento, do jeito que a Priscila está desaparecida, como um dia foi o Leandro Bossi, que a família ficou procurando 35 anos, ele estava, a alçada dele ali do lado do caso do Evandro. E lá na época, testes de DNA mal feitos não deixaram essa família, a gente foi, 35 anos esperando uma pessoa que já estava ali, podia chorar o seu morto e buscar a sua justiça, e não deixaram. No caso da Priscila, a mesma coisa, né? Porque a gente precisava era ter o fim e um novo começo. Mas aí você tem, então, ali e tal, essa menina aparece e aí vai seguindo. Sendo que depois, no documentário, vai aparecer lá no episódio 4, a história do namorado, que é uma coisa muito séria. Por quê? Uma das possibilidades que se abre, principalmente nos dias atuais, é que a Priscila estaria grávida. Mas será que ela estava? As amigas dizem que ela sempre teve cólicas, mas ela poderia estar tendo sinais de gravidez. E que daí, de repente, o namorado e ela teriam combinado de fazer um aborto, porque a Priscila é vista, segundo uma testemunha, que eu não sei também qual é a qualidade dessa testemunha, teria visto ela dentro de uma van indo para a região dos Lagos, do Rio de Janeiro, onde esse namorado teria uma casa. E ali eles poderiam ter ido buscar ajuda para fazer um aborto, o aborto não deu certo, ela pode ter morrido, aí oculta o cadáver e transforma os desaparecimentos e acabou. Vira um crime. Ela não foi levada para ser morta. Mas assim, acontece tudo isso, aborto é legal no Brasil, aí todo mundo que está ligado vai se ferrar, porque você matou uma pessoa. Então, poderia? Não sei. É mais uma linha, só que essa linha, ela se perde muito, porque já faz 20 anos, né? A gente está agora em 2024, faz 20 anos essa história e muitas possibilidades de provas foram se perdendo. Inclusive dentro do quarto da Priscila. O que acontece? A Priscila, você vê que ela tinha muitos cadernos, meio diários escritos, frases fortes, impactantes que ela coloca ali, uns textos bem reflexivos e para a gente refletir. Mas ali ela não fala, pelo que eu entendi nesse diário, não tem nada sobre o namorado nem sobre uma possível gravidez. Eu acho que ali eram pensamentos mais profundos que ela se utilizava naqueles cadernos. Mas uma gravidez é profundíssimo, não é? Então, e acontece um detalhe, a polícia vai à casa da Priscila e pega tudo que ela tinha ali de notebook, na época que tinha de tecnologia. Só que o desktop, o computador com torre, ficou. E segundo é contado pela mãe, o namorado da Priscila vai até a casa da Priscila, mexe no computador. As amigas da Priscila, que eram entendidas também de tecnologia, chegam para ver o computador para entender se tem algum sinal ali de algo que ela possa ter visto. E o computador está zerado. Não tem nada. Mas é o que eu sempre digo, nada se apaga de verdade, mesmo lá atrás. Não sei como não pegaram também esse HD e não levaram para a polícia ou para técnico de informática, alguma coisa forte, para puxar todos os arquivos apagados. Não foi feito, foi perdido, não temos mais o que fazer. Então, de fato, se o namorado dela entrou no quarto dela, mexeu no computador, porque ele pede para mexer no computador e apaga tudo que está lá, apagou o quê? Apagou por quê? E o que teria, assim, tão forte
que ela pudesse guardar sobre ele. Às vezes também ficam umas pontas grandes demais, soltas. Eu falo, calma, gente. Ela não era né, governador do estado, ela trabalhava na secretaria do município do Rio de Janeiro, dentro de um emprego específico, uma moça normal, de classe média normal do mundo. Então, o que ela teria de tão perigoso contra esse cara, para esse cara chegar lá e apagar? Mas, de fato, o computador foi apagado. O namorado dela faz dois depoimentos meio controversos. Um parece que ele fala que ela teria sumido, porque quis, e o outro que fala que ela teria sido sequestrada ou vice-versa. E não foi feito um terceiro depoimento. A polícia, quando uma pessoa começa a mudar muito o depoimento, ela começa a se cair em contradições, né? Como disse o Salado um dia na minha vida, a verdade é um caule reto. A mentira são os galhos, você vai criando novos, aí você não sabe mais voltar, porque a mentira original você já se perdeu. Se ele mentiu, não sabemos. No documentário está falado lá que ele não deu o próximo depoimento. E tem também um negócio, tem alguém que liga pedindo resgate, era tudo mentira. Ai, que gente ordinária, né? Pedindo 150 mil de resgate. É uma coisa absurda. Agora, o sequestro relâmpago, que vira um problema na mão de bandido, que percebe o tamanho errado da pessoa que pegou, isso eu já fiz caso assim. Até o próprio Aparício Basílio, ele é morto pelo tamanho que ele tinha também, quando ele, assim... Aqueles caras que mataram ele não faziam ideia de quem era ele. Eu acho que faziam sim, mas tudo bem. Tem um caso comentado aqui sobre ele. Mas ele foi um sequestro relâmpago, que acabou em homicídio por conta, inclusive, de tudo que ia acontecer por conta da vítima que eles pegaram. No caso da Priscila, poderia ser? Eu acho que não é tão ruim assim de se pensar. Vou aqui pensar aqui. Helena, é Michele o nome da mulher. Aquela que fica inventando coisa. Michele. Ela é traficante, pensando pra fazer spot, tá, já falei, tô vendo todas as coisas aqui, tá? Namorado ninguém curtia, a família dele é poder, a noiva dele. Ah, e tem uma coisa, esse namorado, parece que ficou bravo com esse namorado da Priscila, porque ele teria terminado o noivado pra ficar com a Priscila. Daí eu falei, mas vocês estão querendo dizer o quê? Que foi a ex-noiva que matou? Calma, né? Porque senão a gente fica buscando... O problema é assim, como não foi feita investigação, todo mundo tem o direito de se tornar investigador, né? Esse é o ponto. Tá aqui, acho que eu escrevi tudo. E o namorado tem uma coisa que fica falando que... Quando ele vai mexer no computador, ele fala, eu não sabia que ela tomava remédio, eu não sabia que ela tomava remédio. O que ele quis dizer com isso? Que os remédios antidepressivos pode ter se misturado com alguma coisa que piorou? Aí poderia ser muito forte o negócio do aborto, né? Tá aqui. Isso aqui. Bom, é uma pena isso tudo, é uma tristeza, porque assim, o que fica mais forte ainda ali são os depoimentos da família. Você vê o quanto que essas pessoas, todo dia, aquele dia 9 de janeiro. E não vai ter como não ser. Porque o desaparecimento é a não morte, a não vida, né? É o não existir de fato. Queria tanto poder dar Sabe, tem uma coisa que eu brinco assim, quando eu morrer, eu espero que tenha uma salinha da verdade, que eu possa entrar e falar, quero ver como é que aconteceu. Eu quero ver como é que foi Isabela Nardoni, eu quero ver a Priscila, eu quero saber o que aconteceu com ela. Dá o play aí para eu ver esse filme da vida que a gente não pôde ver. O documentário é muito bem produzido, é produzido pela Pródigo, que é uma produtora bem forte no Brasil, tem várias produções deles que vocês já devem ter assistido, e eles souberam fazer muito bem. Tem uma direção de arte muito interessante, a cada episódio é usado uma linguagem de arte para se mostrar fotos e tudo mais. É muito legal, muito legal. Eu gosto quando um documentário é pensado no seu todo, como esse documentário foi. Esses 4 episódios de 40 minutos cada, então você não para, porque tem ele muito bem enganchado no outro. E aí você fala, 40 minutos, 4, filho, tá aqui para isso. Né? Monstros da Netflix são 8, 9 episódios de 1 hora, eu fiquei direto. Esse daí foi fácil para mim, porque muito bom, inclusive. Assista, vale a pena, tá na Disney Plus, e é uma tristeza, porque é uma história sem final. Tem um final que eu acho que é importante ver, que é o seguinte: a família da Priscila passou a se envolver muito forte, principalmente a mãe da Priscila, nesse tema dos desaparecidos.
Inclusive, eu quero indicar um livro aqui que chama Rebentar, que é de um autor, um escritor brasileiro super jovem, e que ele faz uma narrativa numa primeira pessoa de uma mãe que perde o filho num shopping no litoral de São Paulo. Ai, é de uma angústia. Não é real a história, mas é baseado na realidade em tudo. Ele pesquisou muito, conversou com muitas mães e tudo mais, nessa eterna busca. Aquele quarto que você nunca mexe, aquelas coisas todas. E a importância que você tem nesses momentos, quando você consegue fazer uma transformação em você para o mundo de uma tristeza que vai te destruir. E a mãe da Priscila hoje trabalha fortemente nessa coisa de desaparecidos. Vocês sabem que o canal, a gente põe sempre desaparecidos. Fico muito feliz que 2 desaparecidos, segundo as pessoas que buscavam, foi graças a vocês que essas pessoas foram encontradas, quando a gente mostrou foto e tudo mais. Até mostrei o vídeo das pessoas agradecendo. Porque eu acho que às vezes, sei lá, tem uma mão de Deus aí que você põe e a pessoa vai ver. Eu acho que essa transformação dessa dor imensa, de um buraco que não fecha, num bem maior para o mundo, que é o que a mãe da Priscila está fazendo, é uma transformação importante para ela, sem dúvida nenhuma, porque a primeira vítima que tem que ser abraçada é ela, o pai, o irmão, claro, todos, mas a mãe ali, principalmente que tem essa coisa, levei ela naquele dia, eu fiz ela ir trabalhar, por que eu fiz isso? Porque é assim, a mãe tem que fazer isso mesmo. O errado é quem levou a Priscila embora, não é a mãe ter levado ela para o trabalho. A gente não pode inverter as coisas. Ai, mas o teu celular... Ah, você estava com o celular andando na rua? O teu direito é andar de celular na rua errado, é bandido. Quando a gente inverte, a gente não pode nem cobrar mais. E no caso da mãe, ela fez certinho, ela foi mãe. Não tem discussão. Mãe é isso, mãe faz o filho levantado e fala, vamos, menina, que o mundo espera. Não vai ficar embaixo do lençol, não. E ela fez essa transformação. A religião é muito forte na família, eu acredito também que se não foi por causa da Priscila, a Priscila foi um fermento ainda maior, porque eu acho que só através da religião para a gente conseguir sobreviver nessas horas, esse impacto tão pesado, porque senão a realidade da vida nua e crua pode te desmerecer. Então a família ela é bastante religiosa, e eu entendo muito quando eu falo com outras vítimas o quanto a religiosidade foi importante para esse levantar. Mas você sente um vazio, você sente um buraco ali, que não tem como. Não tem, é uma pessoa importante que foi levada. Para onde, como, por quê? Será que até hoje está? Por onde pode estar? É muito, muito triste. Para a família da Priscila, é meu abraço e meus aplausos por serem quem são. O canal está sempre aberto, se vocês quiserem falar mais sobre ela, trazer o depoimento de vocês, trazer a entrevista, é só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com o e-mail que a gente marca a entrevista. Gostaria muito de conhecer a mãe da Priscila, pai também, o irmão, todo mundo, mas assim, a mãe é mãe, né? Mãe a gente se apega na mãe, que é uma loucura. E está aqui o meu abraço fraterno para essa família e que, quem sabe um dia a gente consiga, todos nós, termos a resposta de onde está a Priscila e falar, volte, Priscila, né? Volte logo, volte para os seus, eles estão aí para você. 20 anos passaram, mas se você chegar amanhã, é como se fosse dia 9 de janeiro de 2004. Claro que com 20 anos no meio, onde todos mudamos e todos mudaremos ainda mais. Mas o amor, ele é inteiro, né? O amor é diamante, você não quebra. Ele fica ali sempre guardado para você. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esta é a série. Volte, Priscila. E eu peço para você, volte sempre ao canal também, que aqui a gente tem vídeo todo dia esperando por vocês. Beleza? Também coisa? Não, é isso, né? Foi tudo. Acho que foi tudo. Então, um beijo para vocês e até daqui a pouco.